Graça e paz vos sejam multiplicadas, meus amados irmãos. Que Aldos Exército vos abençoe e lhes dê o entendimento e a revelação da mensagem dos últimos dias que estamos vivendo. Meu nome é Werley, estamos aqui mais uma vez no canal O Mensageiro do Fogo. Vamos começar lendo as Escrituras Sagradas em 2 Coríntios, no capítulo 11 e no verso 14. Está escrito assim: e não é de admirar, porquanto o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Amados irmãos, o mensageiro do fogo, ele recebeu da parte de Aldos Exército esta mensagem dos últimos dias. E o mensageiro do fogo diz: Satanás, a serpente, o dragão, o diabo é o mesmo ser. É o mesmo ser. Deu uma melhorada aqui na câmera aqui, meus irmãos, para ficar melhor o vídeo. Está escrito lá em Apocalipse, isso que eu acabei de falar aqui agora. E os estudantes da Bíblia, profetas, mensageiros, pregadores, nos dias de hoje, têm esse conhecimento. E hoje nós vamos falar de uma tão grande revelação que está no livro de Gênesis, do capítulo 1 até o 3, sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, ali no Jardim do Éden. Nós sabemos que quando Yahvé dos Exércitos criou os céus e a terra, ele criou todas as coisas com teu poder, com o poder da tua palavra falada, e trouxe à existência a terra, os mundos e todos os animais ali na terra, nos campos, as espécies de peixes no mar, tudo Yahvé dos Exércitos criou. Então, no capítulo 1 e no verso 26, Yahvé disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Vamos ler aqui. Isso. Vamos ler aqui na palavra de Yahvé dos Exércitos. Estou voltando aqui, vou voltar aqui na Bíblia. Um momento, meus irmãos, nós vamos ler aqui na palavra de Yahvé dos Exércitos.
Gênesis 1, a partir do capítulo 26, do verso 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? E ele fala que domine sobre, né, tudo aqui, os peixes do mar, sobre as aves dos céus, o gado, e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Algumas traduções falam arrastam, né, sobre a terra. E aqui ele fala: criou Iau o homem à sua imagem, a imagem de Iau o criou, homem e mulher os criou. E em outra tradução, macho e fêmea os criou, né? Capítulo 2 de Gênesis, no verso 7, vamos ler. E formou o soberano Iau o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o soberano Iau um jardim no Éden, do lado do oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o soberano Iau fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, alimentação, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava lá no jardim do Éden, assim como a árvore da vida. Nós vamos ler mais abaixo aqui, a partir do versículo 15 do capítulo 2 de Gênesis. E tomou o soberano Iau o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o soberano Iau ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente. Presta atenção, o entendimento aqui, meus amados irmãos. De toda árvore, né, do jardim comerás livremente. Veja que ele tinha feito brotar, né, ele plantou as duas árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. Sendo que a do bem e do mal, né, não poderia tocar nela e nem comer do fruto dela. Porque no dia que eles comessem desse fruto, eles iam morrer. Morrais, né? Ou ia morrer. Como diz no capítulo 3 de Gênesis. Depois nós vamos ler lá. Mas da árvore... Não, está aqui no verso 17. Isso aqui. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então ali no jardim do Éden já estava o sentido da vida eterna e da morte. Ali no jardim do Éden, com essas duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós vimos que no capítulo 11 lá de 2 Coríntios, que Satanás ele transfigura em anjo de luz. Não foi isso que nós lemos lá? Não foi esse o entendimento que nós leu da palavra de Iau dos Exércitos? E ele se transfigura em anjo de luz. Agora o mensageiro do fogo diz: a serpente, Satanás, o dragão, é tudo um mesmo ser. E anjo nas escrituras sagradas, na mensagem, na palavra, é um mensageiro.
vamos dizer, é uma pessoa. Então vamos ler aqui em Gênesis 3. E foi revelado também ao mensageiro do fogo que de Gênesis capítulo 1 e do verso 1 até o capítulo 3 de Gênesis, ali é o fim da humanidade. Ali é o fim da raça humana. Porque nós saímos da eternidade para o tempo, até na queda, quando a serpente enganou a mulher. Vamos ler. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o soberano Iau tinha feito. E esta diz à mulher: É assim que Iau diz? Não comereis de toda a árvore do jardim? Veja que aqui a serpente está falando com a mulher, entrou em diálogo com ela. Serpente é Satanás, é o anjo que transfigura, se transfigura em anjo de luz. Se aqui é a serpente, e lá em Apocalipse fala que a serpente, o dragão, Satanás, o diabo, é o mesmo ser, aqui também então a serpente é o próprio Satanás conversando com a mulher, com a igreja, e vindo a enganar ela. Vamos continuar lendo. E disse a serpente, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Iau: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, certo? Mas veja bem, por que a igreja, a mulher, Eva, estava dialogando com Satanás, a serpente, acerca disso, sendo que ela tinha esse mandamento, essa proibição de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Satanás, a serpente, dá a resposta a ela. Então a serpente diz à mulher: certamente não morrereis, porque Iau sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Iau, né? Sabendo o bem e o mal. A resposta que Satanás, a serpente, deu à mulher. E ela achou agradável isso, bom isso. De abrir os olhos, de ter entendimento, de ter conhecimento, de saber o bem e o mal. E vamos ver o que acontece. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Não, aqui ela já estava enganada. Porque Iau dos Exércitos disse para não tocar, nem tocar. Como que era boa para se comer, sendo que podia comer de todas as árvores e até da árvore da vida, eles comiam para se manter em vida eterna, que era alimento para a vida eterna, a árvore da vida.
que é um tipo de Yahshua, o filho de Yah, que veio e morreu na cruz do Calvário por nós, derramou o teu sangue, o Cordeiro, e ressuscitou para nos dar vida eterna. Nasceu de uma virgem, sem a vontade e o prazer do sexo. E agradável aos olhos. Vamos continuar a leitura aqui. E árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui o ato sexual já tinha sido praticado entre Satanás, esse ser que transfigura em anjo de luz, e a mulher. Porque Gênesis capítulo 1 está no mundo espiritual e Gênesis 2 está no físico, no estado físico já. Então, a mulher e o homem conheceu o bem e o mal através da árvore deste conhecimento. E agora nós vamos ler aqui no capítulo 3. No verso 22. Está escrito assim: amados irmãos. Então disse Yah, o soberano Yah: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Agora sim, eles têm esse conhecimento. E veja bem, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Era o que eles faziam. Era o que eles faziam. Porque Yah dos exércitos diz ao homem: de toda árvore que está no jardim podeis comer livremente, mas da do conhecimento do bem e do mal, não. Porque no dia que vós comeis, certamente morrereis. E Satanás, a serpente, vem e engana a mulher, um tipo da igreja. E ali acontece o ato sexual. E Caim e Abel vêm à existência. Nasce da mulher. O bem e o mal nasce. E o mal mata Abel, que era uma semente pura do bem. Esta é a revelação da árvore do conhecimento do bem e do mal,
que não poderia ser tocada, e nem comeu o seu fruto. Mas Satanás, o diabo, ele dá esse fruto em troca de sexo. Ele pega a palavra e engana a mulher, um tipo da igreja, e ela quebra e viola os mandamentos de Yahweh dos Exércitos. Essa proibição que tinha ali no Jardim do Éden. Veja bem que era somente obedecer. Esse mandamento. E veja bem, vamos continuar aqui. E o soberanial, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que onde fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse conhecimento que Satanás, o diabo, deu à mulher, ela engravidou. Agora, no útero desta mulher, já estava a semente do bem e do mal. Agora o homem vai saber o que é o bem e o mal. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Este poder, esta glória, pertence a Yahweh dos Exércitos. Executar o juiz pro bem e pro mal. Este conhecimento, essa sabedoria, não era para ser Adão e Eva saber. E ela quebra, viola este mandamento, esta proibição ali no Jardim do Éden, vindo dar fim à raça humana. Porque Yahweh dos Exércitos diz, quando comer, se somente tocar, morrereis. E a morte aconteceu para todos. Porque através do sexo, todos aqueles que nascem do sexo morrem. Mas aí vem, no meio do livro, essa tão grande revelação. Yahweh dos Exércitos gera o teu filho na Virgem Maria, sem vontade e prazer do sexo. Onde a serpente, o diabo, usou dessa malícia para gerar o teu filho. Trazendo este conhecimento, enganando através da palavra. Lá nasceu Caim, do mal. E no meio do livro, quando Yahweh dos Exércitos cria no útero de Maria o espermatozoide, os genes, o embrião
e nasce Yalcha. E a palavra diz: e ao dos exércitos amou de tal maneira o mundo, que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja o caminho da árvore da vida, para aqueles que creem e aceitam a mensagem, esta tão grande revelação, que o amor nasceu sem a vontade e os prazeres do sexo. Esta é a grande revelação desta mensagem. Amor, a revelação do amor nascido da Virgem, a revelação do sexo nascido através da serpente, o diabo, o teu filho Caim, e o fogo que é Yahvé dos exércitos, que vai purificar tudo. E vai trazer os teus filhos nascidos do Espírito Santo, gerados, nova criatura de novo, transformados nesses últimos dias, meus amados irmãos, onde Satanás não vai poder mais enganar as mentes, como enganou da mulher lá no Jardim do Éden, trazendo conhecimento do bem e do mal, através do fruto proibido. Esta é a grande revelação. Ele nos tirou dessa maldição do sexo, das casas de prostituição, do homossexualismo, do mundo das lésbicas, porque ele nos revelou o amor que é Yalcha, que é o Cordeiro que derramou o teu sangue para nos salvar na cruz, ali no madeiro, e nos deu essa esperança e colocou nas nossas mentes a ideia da eternidade de novo. Nós vimos da eternidade para o tempo, e agora com esta tão grande revelação do tempo para a eternidade, amados irmãos. Mas somente aqueles que estão no ministério do mensageiro do fogo nesses últimos dias, dentro de 1 Coríntios capítulo 7, verso 2, por causa da prostituição, o sexo, e ao dos exércitos, deu um homem, um marido para a mulher, e deu uma mulher para um marido, um homem. E aí está na revelação perfeita, dentro dos lares, das famílias. Nós saímos, através desta revelação, das casas de prostituição, dos adultérios, da imundícia, que nós vamos falar numa outra oportunidade, da imundícia do espermatozoide, do sêmen, que está escrito na palavra. Essa grande revelação nós tem também, que nos torna imundo quando derramada no corpo, nas vestes. Essa é a grande revelação, meus amados irmãos. Esta é a porta aberta da revelação nesses últimos dias para nós entrar e ser protegidos do juízo do fogo, do lago do fogo e enxofre, onde estão o falso profeta e a besta,
E todos aqueles que são seguidores de Satanás, que têm esse prazer, essa maldição do sexo ilícito, vão ser lançados para lá. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e o Machia, Yahshua, te esclarecerá a palavra da verdade desses últimos dias. A serpente Satanás, ali no jardim do Éden, enganou a igreja, a mulher, com o fruto proibido do conhecimento do bem e do mal, quando Ial dos exércitos diz para não tocar. Violou este mandamento. E os povos, as nações, a humanidade, que saiu através do sexo, continuou vindo pecando. Tendo conhecimento do bem e do mal. Então Yahshua nasce através de uma virgem. Porque o Espírito Santo ele não tem esses prazeres, não tem essa imundícia, não tem essa vontade. E ele pisou na cabeça de Satanás. Porque Satanás, com a sua astúcia, introduziu a semente Caim ao mundo. O homicida, aquele que mata, aquele que não gosta daqueles que têm revelação do cordeiro, do sangue, porque ele matou o seu irmão Abel, por causa da revelação que ele teve com a sua oferta das ovelhas, é que nasce o cordeiro, e a oferta dele não foi aceita. Essa é a grande revelação, meus amados irmãos, que o mensageiro do fogo nos deu nesses últimos dias, através do trono, através de Yahweh dos exércitos. Que o amor é a base, é o fundamento de tudo na família, e não o sexo pervertido, o sexo ilícito. Homem com homem, mulher com mulher, fazendo imundícia. E Satanás controlando as mentes e os pervertendo a mente e o corpo humano. Mas hoje nós recebemos essa luz da palavra, esta grande revelação nesses últimos dias, que o amor é nascido sem as vontades e os prazeres do sexo. E nós temos esse amor, esse cordeiro que nasceu em nossos lares. Nós temos essa revelação do cordeiro sem defeito, que é o nosso sacrifício, que é o nosso redentor. Atenta para isso, meus amados irmãos, e receba essa revelação, esse entendimento na mente, para que nosso corpo seja transformado e a nossa visão possa ser renovada, para nós ver Yahshua vindo, para nós ver Yahshua manifestando em nosso meio, porque como ele é, assim nós o veremos, mas com essa renovação de mente, com essa transformação que Yahweh dos exércitos derramou através do teu Espírito nesses últimos dias para nós, nos tirando dessa imundícia, desse espírito imundo que veio da parte do engano de Satanás, da serpente, através do sexo.
O sexo não veio da parte de Yahweh dos exércitos, veio de Satanás. O amor não nasceu da vontade do sexo. Esta é a grande revelação, meus amados irmãos. E hoje nós não temos essa mensagem pregada por eles aí, ó. Pelos pregadores aí, pelos mensageiros, pelos profetas por aí, porque essa revelação é única para os eleitos e eleitas desses últimos dias, desses dias que estamos vivendo. E esta mensagem, ela tem o amor revelador nos corações. O amor verdadeiro, o amor ágape, o amor de Yahweh dos exércitos. Que o único sentido é só Yahusha, o nascimento através da Virgem, do Cordeiro. Esse é o único sentido para a nossa vida, para nós escapar do lago de fogo e enxofre. Esse é o único sentido que Yahweh dos exércitos quer nesses últimos dias, para os teus filhos e filhas, que é o amor verdadeiro, que é a base para todos os lares, e não o sexo, o adultério, o sexo ilícito. Receba, meus amados irmãos, esta revelação, porque quando essa revelação chegar no último eleito, então Yahusha virá, Yahusha se manifestará no nosso meio para nos levar para as moradas celestiais, onde Yahweh dos exércitos já preparou, já está preparado para nós, porque ele diz: eis que faço nova todas as coisas. Então esta é a grande revelação da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal ali no jardim do Éden. Que Yahweh dos exércitos vos abençoe e lhes dê entendimento para compreender esta revelação. Essa tão grande revelação desses últimos dias, que é a revelação do amor, do sexo e o fogo consumidor, que é Yahweh dos exércitos. Porque o mensageiro do fogo está em plena evidência, em plena fé, trazendo de fé em fé cada mensagem reveladora da palavra, entregue pelo Espírito Santo de Yahweh dos exércitos. A paz de Yahusha e ao teu Espírito vos abençoe a todos e a todos os lares. E até o próximo vídeo.